Eu e o Word, vencedor concurso UESC 2007, autor Valdec Almeida de Jesus. Era uma despretensiosa manhã de sexta-feira. Acordei, espreguicei-me todo e voltei a enroscar-me no edredom. Sim, durmo enrolado no edredom, sobretudo para me proteger das muriçocas que me perturbam a noite inteira. O calor é insuportável no quarto da frente, onde prefiro dormir. Mas dali posso sentir o vai-vem das pessoas lá fora, que me inspira as 1001 histórias que gostaria de escrever. Locais demasiadamente calmos nem sempre contribuem para a inspiração da minha natureza frenética. Eu quero ser escritor e orgulho-me de meu jeito diferente de querer ser escritor. Afinal, todo escritor é diferente, mas eu quero ser diferente de todos os diferentes. Escrever para mim é um sonho, é ver as palavras caminharem sozinhas, é ver a folha em branco se vestir de letras, símbolos, vírgulas, pontos e outros sinais que juntos vão provocar uma emoção final. Espreguiçava-me, precisava me levantar. O dia me chamava. O sol rasga minha janela, metendo-se por entre as frestas. Um raio do maldito sol me incomodava, a lamber meus olhos, como o cão que lambuza o rosto do dono ao menor sinal de carinho. Precisava me levantar, mas a vontade mesmo era de ficar ali para sempre, pensando no que fazer, aguardando uma inspiração súbita para começar a escrever. Afinal, eu queria ser escritor e escritores precisam de uma inspiração e das palavras somente. Acabara de perder o emprego de repositor num grande supermercado da cidade. Estava preocupado com as contas da casa, luz, água, remédios de minha mãe, que me enchia o saco para comprá-los. Tudo isso martelava a cabeça e me incomodava demais. Preferia fechar os olhos, virar para o lado e ali permanecer, não fosse o incômodo raio de luz a desvirginar a menina dos meus olhos. Dei uma piscada para mim mesmo, como se tivesse tido uma ideia brilhante, e levantei de um pulo só. Corri pelo estreito corredor, esqueci o calor, as muriçocas, o maldito raio de sol. Nem abri a janela para ver o que acontecia lá fora. Havia gente gritando e correndo. Devia ser mais um tiroteio, fato comum aos costumeiros acontecimentos daquele bairro miserável que não conhecia justiça nem respeito. Respeito ali era confundido com o temor imposto pelos mais fortes e pelos traficantes. Eu não queria apodrecer naquele lugar como escravo das histórias de minha mãe. Eu queria ser importante, um doutor, um letrado, um escritor. Não mais trabalharia para quem quer que fosse. Eu ia ser escritor e trabalharia para mim mesmo, escrevendo histórias da vida real e fazendo sucesso no mundo das letras. Aquele bairro imundo e amaldiçoado jamais me veria de novo. E aquele quartinho quente e abafado, aquelas muriçocas que me conheciam desde a tenra infância, não mais me reencontrariam jamais. Fui ao sanitário fético e minúsculo, ao lado da cozinha. Aliviei-me dos dejetos que esperaram a noite inteira para abandonar o corpo. E corri para o computador 486 que havia ganho na sorte. Deu zebra, ganhei um computador no bicho. Com um pouco de dinheiro que tinha no bolso, decidi fazer uma fezinha na zebra, que resolveu me ajudar a comprá-lo. Após adquiri-lo, deixei-o por alguns meses parado no canto do quarto, pensando no que fazer com ele, já que mal sabia ligá-lo.
mas posteriormente aprendi a digitar. Pensava que datilografar e digitar significasse a mesma coisa. Procurei uma escola de datilografia. Na verdade, nem era uma escola, era uma improvisação de escola, nos fundos de uma vila de propriedade de Neuza. Neuza possuía 4 máquinas e dava aulas para ganhar a vida. Diziam que havia sido mulher da vida e que tinha se regenerado. Veio do Pará, sozinha. Depois chegaram mais 2 primas. Com menos de 1 ano na cidade, Neuza já tinha conseguido abrir uma escola. Oh, gente de sorte! Nasci e me criei na miséria, nunca pude ser independente. Quando falei a Neuza que queria aprender a datilografar no computador, ela reagiu com uma risada estridente, que denotava desprezo e gozação. Neuza se achava boa. Só porque tinha uma escolinha de merda, se achava poderosa do pedaço. Engoli seco e me contive. Afinal, precisava dela. Se não fosse esse detalhe, teria partido para cima da mulher. Neuza me deu aulas de datilografia por 3 meses. Depois comprou um computador para a escola. Tomei com Neuza mais alguns dias de aula de digitação. Estava certo de que um dia eu viria a ser um escritor famoso. Esta convicção fazia com que frequentasse assiduamente as aulas de datilografia todas as noites após o trabalho. Tirava a farda do trabalho, que tinha uma estrela imensa aplicada nas costas, tomava um banho, comia algo e lá ia eu para a escola. Embora as estrelas sejam fontes inspiradoras de poetas e escritores, aquela estrela no meio da farda incomodava-me sobremaneira. Fui dispensado do trabalho porque as vendas caíram. Eu não tinha nada com isso, nem trabalhava com vendas. Mas como não havia gente comprando, não compensava para a empresa ter 2 repositores. Lenito, o cara mais chato da face da terra, o mais puxa-saco que já conheci, permaneceu no emprego e eu levei azar. Mas é assim a vida. Além disso, agora eu estava determinado a ser escritor. Já tinha colocado essa ideia na cabeça e ninguém haveria de mudar o rumo de minha vida. Sentei-me diante do computador. Liguei-o e ele começou a dar uns chiados, ameaçando não ligar o monitor. Dei uns 2 tapinhas do lado direito e ele sorriu para mim com aquela luz esverdeada na tela. Feliz da vida, comecei a digitar. Digitei casa e ele dizia que estava errado, sublinhando a palavra. Digitei casa grande, pois queria escrever sobre a história do escravo e ele acusava novo erro. Para meu desespero, o Word sublinhava todas as palavras que eu digitava com uma linha vermelha tracejada. Não entendia que diabo poderia ser aquilo. O computador parecia falar a língua de um outro planeta. Fui clicando em cima das palavras sublinhadas e o Word ia mudando as palavras que eu digitava. Escrevi uma coisa e ele queria outra. Fui clicando, escrevendo, clicando novamente. Quando terminei o texto de 2 páginas, em estado de total exaustão pelo duelo travado com a máquina, fui ler o que tinha escrito. Não entendia nada. Estava tudo escrito numa língua que não sabia bem se era a língua do computador ou a de algum espírito que dele se havia se apoderado naquele momento. Pensei logo que a culpada de tudo deveria ser Neuza, que não havia me ensinado a digitar o texto, ou digitar direito.
Meu texto estava todo modificado. Nada do que havia escrito estava na tela esverdeada do meu modesto 486. Ou então era culpa do teclado? Devia haver algo de errado com ele. Teria minha mãe tirado as letras do lugar e na hora de recolocá-las não acertou? Pensei. Minha mãe tinha mania de limpeza. Não gostava nada quando ela entrava no meu quarto, pois mudava tudo de lugar e desorganizava tudo. Podia ter sido minha mãe, mas não. Verifiquei e vi que não era. Estava intrigado com aquele texto incompreensível. Salvei-o e fui à casa de Neuza. Entrei logo xingando-a sem dó. Quando falei com a Neuza o que tinha acontecido, Neuza ria de mim, ria como uma louca, o que me deixava mais furioso. Estava inchado e enlouquecido de raiva. Já ia partir para cima da mulher quando ela disse: "Você é muito bobo de ficar brigando com o computador. Precisava configurar o editor de texto para operar em português. Senão vai ser sempre o mesmo problema. A cada vez que clicar na palavra sublinhada, em vermelho, e aceitar a sugestão do Word, vai transformar seu texto numa salada. E não se não fizer a devida configuração." Fiquei vermelho de raiva e voltei para casa envergonhado. Como poderia adivinhar uma coisa daquelas? O futuro não poderia ser assim tão complicado. Achei melhor então me matricular num curso sério de computação com professor especializado para aprender a lidar com aquela geringonça que mais parecia uma máquina de fabricar estresse no usuário. E lá ia meu plano de ser escritor por água abaixo naquela sexta-feira. Achava que poderia ser bem mais simples, que bastava uma inspiração e palavras. Não imaginava um Word entre elas. Desisti de ser famoso. Desisti de ser escritor. O melhor a fazer agora é acordar e procurar um novo emprego de repositor. Afinal, é muito mais fácil e eu posso ganhar meu dinheiro mais depressa. O sonho, no entanto, não me abandonou de todo. Sonhos, quando bem sonhados, não nos abandonam assim tão facilmente. E enquanto ele não se legitima, deixo que seja um grande sonho, sem prejuízo da realidade. Nunca vou me esquecer de Neuza.